Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Rosângela, mãe da Bel E vó do? e vó do Theo. Então vamos lá. Conta pra nós. Quando foi a primeira gestação e a segunda? Quantos filhos teve? Como que foi? Minha primeira gestação foi com 25 anos, e a segunda com 28. E a terceira? E a terceira não gestei. Eu tenho uma filha do coração, que veio quando ela tinha 3 anos, E onde que você morava quando você engravidou? na Lapa. Como que foi a preparação para a maternidade? Me preparei fazendo pré-natal, né? Indo ao médico todo mês, fazendo exames, ecografias, né? Para saber como é que estava o neném, tanto na primeira como na segunda. E você estudou alguma coisa assim ou não? Foi com o ensinamento da mãe? O ensinamento, o ensinamento das. Sim, o que a mãe falou, né? O que a minha mãe falou, as coisas que ela dizia, né? E a leitura, assim, muito pouco, sabe? Não li muito. Assim, claro, me informava muito sobre a amamentação. Como que é? Tinha pouco material. A gente lia o que a gente às vezes comprava alguma revista, alguma coisa na livraria, né? Mas a gente não tinha muito essa preparação como hoje tem, né? De você ler e procurar na internet para facilitar, né? E a gente não tinha isso, né? Antigamente, né? E como que foi o parto? Quem que tava com você nos dois partos? No primeiro parto eu estava em Paranaguá. Eu fui um mês antes do Maribel nascer, né? Que aqui na Lapra, o hospital que tinha aqui não atendia pelo convênio que a gente tinha, que era do banco, meu marido trabalhava. Então daí a gente foi ganhar ela, fui tirar ela em Paranaguá. Então fui um mês antes, aí cheguei lá, fui me consultar com o médico que era da minha prima, que também estava grávida na época. Daí fiquei um mês lá, fui umas vezes consultar com ele, né? E tive que fazer cesárea na primeira, quando eu ganhei ela. Não tinha dilatação, sabe? Então daí tive que fazer uma cesárea. Ela nasceu no dia 1º de junho de 90. Passei por uma cesárea. Foi bem, a cesárea foi bem, tudo. Ela nasceu bem, pesou 3,3 kg e 46 centímetros. Era bem pequenininha, gordinha. E lembra de tudo isso? E eu amamentei ela, né? No hospital mesmo já comecei a amamentação. No começo foi bem difícil, assim, ela não tinha, o seio não tinha bico, daí tinha que fazer o bico com aquela maquininha que a gente puxava, né, para as primeiras mamadas. Mas aí foi se engrenando e aí deu certo. E o Douglas? O Douglas já nasceu na Lapa. Daí na época a maternidade que estava fechada foi reaberta, então daí ele nasceu aqui. O Douglas, o médico disse que ia esperar para ver se eu conseguia um parto normal. Daí fiz ecografia no 7º mês e daí a médica que fez a ecografia disse que ele era um bebê bem grande, bem grandão. Daí eu cheguei, ele viu a ecografia, ele disse, melhor vamos marcar uma cesárea, porque senão você vai sofrer muito, ele vai te judiar muito. Daí ele marcou uma cesárea, ali quando eu entrei no 9º mês, né, pro dia 31 de maio, a minha cesárea estava marcada. Daí dia 20, de 19 para 20, eu já passei a noite, assim, a madrugada, indo no banheiro e tal. Daí de manhã já fui pra maternidade. Fui na maternidade, já tava com contração, mas como ia ser feita uma cesárea, daí esperei, o meu médico tava atendendo em outro município, em Campo Tenente, daí esperamos ele chegar e ele fez a cesárea depois do almoço. Daí foi cesárea, o Douglas nasceu
com 3 quilos e 980 gramas e 52 centímetros. Era um bebê bem grande, grandão. E como que foi a amamentação dos dois filhos? A amamentação foi, a Maribel, amamentei até 1 ano e 1 mês, o Douglas um pouco menos. O Douglas deu 8 meses. Daí começou a diminuir o leite, sabe? E daí já comecei, ele já tava comendo comidinha e tudo, já comia, tomava leitinho no copo e já comia fruta, né? Daí já inteirei já com a comidinha. E você trabalhava antes da gravidez e voltou a trabalhar depois? Da Maribel, antes da gravidez, não. Tava em casa. Daí depois que ela nasceu, ela tinha 7 meses quando eu comecei a trabalhar. Daí eu ia trabalhar, ela ficava, a minha vizinha, a madrinha do Douglas, cuidava dela pra mim. Ela amamentava ela antes de sair, daí depois que eu chegava. Daí o período que eu estava fora, ela comia, né? Ela já estava com 7 meses, tomava leitinho sempre no copo, nunca foi na mamadeira, nunca tomaram mamadeira. O Douglas só que teve chupeta, mas a Maribel não. E daí você voltou a trabalhar depois? Ou ficou um tempo em casa? Depois que o Douglas nasceu? E depois que eu nasci... Bom, depois que eu nasci, você começou a trabalhar, Você desde o Douglas. tinha 7 meses. O Douglas, eu fiquei 4 meses em casa, que naquela época a licença maternidade era 4 meses, daí já voltei a trabalhar. Só que eu trabalhava no mesmo CMEI que ele estava, sabe? Então daí eu amamentava ele lá. Ele foi com 4 meses, mas daí no horário da amamentação, a cuidadora chamava eu, ia lá, amamentava ele, tá? Uhum. Quem que mais te ajudou com os bebês? Não tive assim, ajuda assim, só eu mesmo. Minha mãe morava longe, minha sogra também, não tive assim, ajuda não. A minha mãe veio ficar uns dias quando o Douglas nasceu. Quando a Maribel nasceu, eu estava em Paranaguá, fiquei lá 15 dias, daí vim pra Lapa. Mas em casa, assim, depois que eu voltei pra Lapa, que a Maribel nasceu, que eu ia embora, daí eu que cuidava. Eu dava banho, né? Não tinha, assim, ninguém que me ajudasse, assim, sabe? E o pai ajudava em qual parte? Qual parte que o pai mais ajudava? Tem dia, assim, né? Na hora que eu, por exemplo, tinha que fazer algum serviço, que ele estivesse em casa, ele cuidava. Uhum. Às vezes trocava, dar banho nunca deu. Nunca deu banho, nunca... Depois que tava maiorzinho, sim, mas quando era bebê, não. Tinha medo, certo? E qual comida que a criançada mais gostava? Quando era bebê, sopinha. Fazia as sopinhas, né? E depois que cresceu? Qual comida que você fazia que Eles a gente gostava? comiam de tudo, né? A Maribel era de muita pouca verdura, essas coisas assim, mas comia de tudo. Arroz, feijão, macarrão, carne. E como que você via a educação das crianças naquela época? Como que você tratava, assim, a educação? Era algo mais rígido? Tinha castigo? Como que era a educação naquela época? É diferente de hoje, né? Pegava mais no pezinho, né? Castigo assim não, nunca fui me dar castigo, de pôr pra pensar, ficar no quarto, essas coisas, né? Mas às vezes dá umas palmadinhas na bunda, às vezes dá umas palmadas na bunda. Minha avó sempre dizia assim que a bunda era gordinha porque podia dar uma palmada, quando precisasse. E do que você brincava com os filhos? E do que você brincava com os filhos? Tinha alguma brincadeira? Assim, brincadas de bola. Às vezes quando iam lá atrás, que eu tinha uma caixa de areia, assim, ficava ali com eles, né? Quando eles iam no CMEI, na parte da tarde, daí dormiam, sempre dormiam à tarde. Dormiam, daí quando acordavam, eu já levava lá pro fundo, naquela caixa de areia, daí o Douglas levava os carrinhos, a Maribel os brinquedinhos dela. A gente ficava junto ali com eles um pouco, brincando. Às vezes brincavam sempre brincavam bem, assim, bastante junto. A Maribel, quando o Douglas nasceu, a Maribel tinha 3 anos, né? Então, eles faziam muita companhia um pro outro, sabe? O Douglas era muito companheiro e ela também. Quais músicas que vocês mais cantavam juntos? Você e os filhos?
Tinha alguma música assim que se cantava, os filhos cantavam junto, a gente cantava junto? Você lembra? Mas cantiga, assim, de coisa, cantiga de escola, né? Que nem eu era professora, né? Cantava muitas musiquinhas. A casa caiu, essas musiquinhas assim, né? Ciranda Cirandinha, né? Uhum. As musiquinhas, cantigas de rodas, né? Do que você mais sente saudade de quando você tinha bebê? Ai, do cheirinho, de dar banho, de amamentar, né? Que a gente ficava aquele tempo junto ali, dando de mamar, né? E quando ia dar banho, brincava. Essa a parte assim que a gente mais saudades é dessa época. Dos Assim, cuidados, dos então. cuidados, é. E você tem alguma mensagem para falar para as mães de hoje? Ai, eu acho assim que assim, às vezes ter mais paciência, conversar mais, dialogar mais, né? Maribel é um exemplo, assim, eu admiro muito a minha filha, né? Bem, uma super mãe, né? Então, e a gente às vezes não vê isso, às vezes eu que trabalho em CMEI, a gente às vezes presencia alguns momentos assim, não é todas, né? Mas tem umas assim que tem, às vezes não tem muita paciência, né? Com a criança e leva para creche para que as professoras cuidem, né? As professoras eduquem, as professoras deem limites, né? Então a gente acho que em casa tem que ter muito diálogo, ensinar até onde você tem que ir, o que você tem que fazer, o respeito com as pessoas, respeito com os irmãos, né? Quando tem irmãos, né? Então eu acho assim que isso está faltando, acho assim que tá muito, não tá tendo muito isso, né? Hoje em dia. As crianças tem crianças que não tem recebido uma educação bem legal, né? Então, acho assim que às vezes falta isso aí. Então tá bom. Muito obrigada pela conversa, pelas respostas, por cuidar de mim, do Douglas e da Marilei. A gente falou pouco da Marilei, Pois né? falamos pouco da Marilei, né? A Marilei é a filha que veio em 2008? 2007. A Marilei veio em 2007. Nós conhecemos ela no começo de 2007, numa casa lar, uma casa de passagem, né? Conhecemos ela e nos apaixonamos por ela e resolvemos adotar. Eu tinha vontade de ter mais um filho, né? E daí a gente resolveu adotar e a gente escolheu a Marilei. A Marilei a gente conheceu ela e entramos para adoção para ela, né? E adotamos, ela é uma criança, não é especial, ela tem uma pequena sequelinha, né, de um atraso de 5 anos, né, mas ela é uma criança muito inteligente, muito esperta, muito boazinha, né. Adolescente agora. Adolescente, ela tá com 17 anos, ela veio com 3, tá com 17. Mas ela é a nossa filha do coração, né, a gente, como ela dizia, quando ela era pequenininha, ela dizia assim, a Maribel e o Douglas é da barriga e eu sou do coração. Mas ela é muito querida, muito boazinha e a gente, assim, foi um presente para nós, né? Hoje a gente a Maribel tá casada, o Douglas também, e ela é nossa companheira, né? De ficar com a gente à noite, de tomar chimarrão às vezes com a gente, sabe? Ela não é de muita conversa, ela, assim, ela é bem quietinha, assim, sabe? A gente tem que estar meio que perguntando, assim, às vezes ela conta, quando ela vê uma coisa diferente da escola, ela vem e conta. Quando ela escuta alguma coisa, ela vem e conta, ela pergunta, sabe? Mas, assim, em certo momento ela é bem na dela. Mas é uma criança muito especial. Muito especial mesmo. É isso aí. Então tá bom, mãe. Obrigada. Obrigada pela conversa. Te amo muito, minha filha. Também te amo muito. Vovó do Theo. Então é isso.